Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Gregório e no episódio de hoje eu vou te ensinar a dominar o seu processador através de um utilitário chamado taskset. Vamos falar um pouco mais sobre o taskset. Ele é usado para definir ou recuperar a afinidade da CPU de um processo dado o seu PID, o seu PID. PID é o número que o Linux dá para identificar um processo rodando no sistema. Ele também pode ser usado para lançar um novo comando com uma determinada afinidade a uma CPU. Bom, a afinidade CPU é uma propriedade do agendador que liga um processo para um determinado conjunto de CPUs no sistema. E o agendador do Linux, ele respeita essa afinidade que a gente vai fornecer e o processo será executado em nenhuma outra CPU, além da que a gente definiu. Um pouco mais sobre o taskset, é interessante observar que o agendador de processos do Linux também suporta naturalmente a afinidade de CPU. Então, o planejador de processos tenta manter os processos na mesma CPU, desde que isso seja o mais prático e também tenha o melhor desempenho. Então, forçar a afinidade em CPU muitas vezes não é útil, mas a gente vai ver que em alguns casos pode ser muito interessante, principalmente se a gente tiver muitos núcleos ou tiver poucos núcleos e precisamos restringir o processo. E a afinidade da CPU é representada como uma máscara de bits, com o bit de ordem mais baixa correspondendo à primeira CPU lógica e o bit de ordem mais alta correspondendo à última CPU lógica. CPU lógica, galera, a gente está falando de threads, então conta os núcleos físicos e contam as threads. Mas nem todas as CPUs podem existir em um determinado sistema. Mas uma máscara pode especificar mais de uma CPU do que a gente está enxergando. Então, muitas vezes, uma máscara de bits em relação ao processador, que é um hexadecimal, a gente vai ver isso, ela pode apontar para mais de uma CPU. Tá? Então, as instruções de uso. O "-a", ele define ou recupera a afinidade de CPU de todas as tarefas para um determinado PID. O "-c" interpreta a máscara como uma lista numérica de processadores em vez de um bitmask. E o "-p" opera em um PID existente e não inicia uma nova tarefa. Os créditos desse programa vão para o Robert M. Love, que ele é conhecido por suas contribuições para o kernel Linux, com trabalhos notáveis incluindo o kernel preemptivo, agendadores de processos, camadas de eventos do kernel, subsistemas de memória virtual e a iNotify. E no Google ele fez parte da equipe do Android e ajudou a lançar a primeira versão da plataforma. E o Love também é ativo na comunidade GNOME. Bom, agora nós vamos para a parte prática, certo? Aqui na parte prática, a primeira coisa que nós vamos dar uma olhada é exatamente no monitor de tarefas do GNOME. O monitor de tarefas do GNOME, ele é muito prático, muito bonito, muito interessante, a gente consegue ver como é que os processos estão ocorrendo, você consegue colocar uma boa taxa de atualização. Então, analisando ele aqui um pouco mais, indo em preferências, se você não tiver isso habilitado, por padrão, a gente vem aqui e habilita o ID. O ID é exatamente o PID que a gente estava falando. Ele é o ID do processo, e é ele que a gente vai usar de base para poder achar o processo e mandar operações pelo taskset. O primeiro processo que a gente vai dar uma olhada é, na verdade, o Kdenlive. Por quê? O Kdenlive ele faz um ótimo aproveitamento de núcleos. Então a gente vai adicionar aqui um vídeo qualquer, vou pegar o NVIDIA Ampere aqui. Ele aproveita praticamente todos os núcleos do processador e o Linux desenvolve muito bem com ele. A gente vai ver aqui os recursos na hora de renderizar. Eu vou iniciar uma renderização aqui qualquer e vocês vão ver que os núcleos instantaneamente quase, né, começam a equilibrar ali por volta de 50% a 60%, alguns mais, outros menos, mas vocês veem que todos os núcleos simultaneamente começam a trabalhar no Kdenlive, tá vendo? Vocês veem que teve esse aumento bem grande, bem considerável aqui digamos, dos processos, né? Na verdade é do consumo do processador, do uso de CPU. Vocês estão vendo que teve um aumento bem grande, tá vendo? Esse espaço vazio que a gente vê aqui é exatamente porque não tem nenhum núcleo folgado, tá? Todos os núcleos estão no talo. A gente vai parar aqui um pouco. E isso é interessante porque eu já quero até mencionar aqui, se a gente parar aqui o processo, beleza, a gente vê que os núcleos pararam, mas o Kdenlive, quando ele lança essa execução, ele lança um novo processo filho. E quando a gente atribui agora, que a gente vai fazer aqui, vai ser chamar o terminal, né? A gente vai ver que quando a gente lança o taskset num processo pai, os processos filhos também vão ocorrer nessa mesma CPU. É o que eu vou fazer aqui agora, chamando o taskset. Qual comando que a gente vai usar? A gente vai usar o "-cp", porque o "-cp", que a gente vai pegar tanto a parte de CPU quanto o PID para poder fazer.
trabalhando aqui em cima da máscara da CPU, a gente vai lançar exatamente em cima do decimal da CPU. Então esse comando aqui ajuda muito para a gente não ter que trabalhar exatamente com as máscaras. A gente vai pegar exatamente o número decimal correspondente à CPU. E o GNOME, ele ajuda muito, porque ele lista de 1 até 24. O correto seria de 0 até 23, mas aqui ele já dá uma boa visão pra gente. Então a gente vai pegar exatamente o número que vem antes da CPU que a gente quer lançar o processo. A gente está vendo a CPU 10 aqui, eu vou até dar uma cor de destaque para ela, um amarelo talvez mais forte, vamos pegar uma cor talvez branco, porque não tem nenhuma outra CPU branca. Vamos lançar em cima dele, da CPU 10, através de qual? 9, porque 9 é o valor que vem antes, né? Então a gente deve ter no sistema um vetor de CPUs, e então a posição 9 no array, ela vai indicar exatamente a CPU 10 pra gente. E a gente vai fazer a alteração em cima de qual processo? Vamos lá pegar o ID do Kdenlive, que deve estar executando aqui. Os processos estão ordenados por nome, né? Recomendo fazer isso se você estiver procurando um específico. E a gente encontra aqui o ID dele como 1600. Eu vou exatamente fazer aqui a mudança. Legal, ele definiu a afinidade. E agora, se inclusive se eu usar o task7 "-p 1600", ele deve retornar pra gente afinidade, tá? Através de uma máscara aqui. A máscara 200 é a máscara hexadecimal que está apontando para a CPU 10. Então a gente vê que trabalhar exatamente usando CP aqui facilita muito, porque senão a gente teria que calcular exatamente onde estaria exclusivamente a CPU 9, tá? Porque talvez se eu lançasse aqui a máscara, por exemplo, a máscara 9, talvez a gente pegasse 2 ou mais CPUs que estão ali relacionadas. Então, a gente lança usando o "-cp", porque diminui a chance da gente errar, né? Quer dizer, não diminui nada, evita completamente que a gente erre, alocando apenas para a CPU 10, ok? Vamos lá, então. Agora a gente vai criar um trabalho de renderização de novo. Vamos lá, renderizar. Usando as mesmas especificações, só vamos renderizar. Agora a gente vai ver que a CPU 10, que é a nossa branca, tá vendo? Ela alcançou 100% de uso. Por quê? A gente está lançando o render na CPU 10. Olha que interessante. Em alguns casos, quando você tiver um processador muito ruim mesmo, talvez seja interessante você lançar um processo em um único núcleo ou em 2 núcleos. Imagina você ter um octa-core bem fraco. Lance então o processo em 4 núcleos e deixe o restante para o sistema trabalhar com folga. Olha que bacana. Nesse caso eu tenho bastante núcleos ativos, tenho 24, mas o que eu poderia fazer aqui é novamente migrar o processo. Eu vou passar o processo para CPUs 9, 10, que vai ser a nossa 11, e também a nossa CPU 12. Lembrando que no array vai de 0 até 23, então é sempre um número antes do que o monitor do sistema aqui aponta pra gente. Se eu fizer isso agora, vai acontecer ok, ele vai apontar pra gente que mudou da CPU 9 para 11, ou seja, ele já mexeu aqui e já apontou pra gente qual o trecho do array em que esse processo está alocado. Só que vocês vão ver que não é instantâneo, porque a gente na verdade alocou esse processo aqui do Kdenlive Pi. E ele de novo vai ter que abortar esse processo e lançar novamente o render. Por quê? Porque ele vai criar um novo processo filho, e esse processo filho vai puxar todas as definições do processo Pi que a gente acabou de definir aqui em cima, que é qual é a CPU do array de 9 a 11. Lá vamos nós, vou iniciar o processo de renderização e a gente vai ver tanto a CPU 11, que eu vou colocar aqui talvez em roxo, quanto a CPU 12 também devem começar a ser utilizadas. A gente vai ver aqui que ambas estão, ó, a CPU 10 em 90%, a CPU 11 em 98% e a CPU 12 em 98%, enquanto as demais estão bem folgadas, tá vendo? Então, esse tipo de situação é muito interessante de a gente utilizar o task7, tá? Então, novamente, se a gente quiser saber onde está o nosso processo, a gente manda o "-p" e ele retorna essa máscara aqui. Ou seja, a máscara E00, ela aponta exatamente para o array 9 a 11. Então é bem mais difícil a gente usar esse tipo de máscara, que seria fazer um task "-p 0x E00. A gente alocaria direto nessa faixa de processadores, né, no array, fazendo essa mesma tarefa. Dessa mesma forma, se a gente iniciar o processo, a gente executaria aqui.
nessa mesma faixa, né? Nesse mesmo array de CPUs, ó. Renderizando de novo, ele inicia o processo e sobe essas três núcleos lógicos de novo, tá vendo? Então, assim, usar máscara não é tão interessante quanto a gente usar o -cp, que é exatamente usar o número decimal para a gente fazer essa alocação. E também a gente tem a possibilidade aqui que eu vou mostrar, é que se a gente quiser alocar para, por exemplo, metade dos núcleos, a gente não vai ficar digitando 9, 10, 11, 12, a gente pode alocar direto para o trecho do array, que nem a gente viu aqui. Então a gente pode fazer uma alocação, eu vou pegar como a gente tem 24, vai ser do 12, então vai ser um antes, né, do 12 ao 23. A gente seta, ele coloca a afinidade aqui pra gente. Quando a gente iniciar o nosso trabalho de novo, renderização, lá vamos nós, iniciando o processo de novo, a gente vai ver que todas as CPUs acima da 12 vão começar a trabalhar muito mais intensamente do que as demais. Vocês estão vendo? Então, ele alocou os recursos todos para CPUs acima da 12. E olha que interessante aqui no meu caso. No meu caso, a gente vê que antes, quando a gente estava usando todas as CPUs, a gente estava por volta do uso de 3 minutos para renderizar esse vídeo. Usando metade, a gente caiu para 4 minutos. Ou seja, o Kdenlive não aproveita tanto todos os núcleos, né, em 100%. Então, o que acontece? A gente pode jogar tudo para o segundo processador que eu tenho e deixar o primeiro folgado. Então a gente vai ter o mesmo desempenho, muito próximo, 1 minuto a mais para mim não vai fazer diferença nenhuma, usando metade do processamento que eu tenho. Certo? Então, galera, essa foi a utilização do Task 7. Eu espero que isso tenha ajudado você que vai mexer, sei lá, se você vai mexer com administração de sistema, ou para o seu uso pessoal, igual eu estou fazendo aqui, alocando Kdenlive nos núcleos lógicos que eu quero. Então, eu espero que isso tenha ajudado você de alguma forma. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e eu estou à disposição. Então, nos vemos no próximo vídeo e até lá!